Crisium, 25 anos. Eu tenho uma satisfação pessoal em conversar com vocês, em colocar esse papo, 25 anos de uma banda de metal, mesma formação, os três são irmãos, e tem muita história que eu acho que a gente precisa mostrar mais aqui no Brasil, porque vocês cresceram muito fora, e aqui no Brasil fica aquela coisa dos caras que deram certo fora e que aqui dentro eles são grandes para um público muito específico, mas como o nosso noticiário aqui no Brasil musical é muito voltado para blockbusters, geralmente o blockbuster da vez, aquele cara que tem um hit naquele momento, gente que faz carreira longeva, que tem uma carreira mais duradoura e que se mantém num determinado gênero, acaba não aparecendo tanto para o grande público. Então eu tenho essa satisfação de tentar trazer vocês para esse grande público e contar a história desses 25 anos. Começou em Ijuí. Como é que começou a banda? Como é que foram as primeiras referências metal que vocês tiveram em Ijuí? Assim, eu acho que foi pelo irmão mais velho. Sempre começa o irmão mais velho. No caso, nosso irmão mais velho, ele estava morando em Porto Alegre e a gente foi para Ijuí. E aí começou na escola, né, cara? O colega tinha uma guitarra e a gente gostava. Parece que uma atração imediata, assim, pela coisa. E a gente começou a ir nos ensaios, assim, de outras bandas. E foi se envolvendo, cara. Foi se envolvendo aos poucos. Eu, como mais velho, fui o primeiro. Aí foi a escadinha, né? Moisés, Max. E a gente tocava com bandas diferentes. E chegou à conclusão, vamos fazer a nossa banda, né? Aí juntou os três. Mas, tipo, tem que falar também que o Alex, quando começou, ele era baterista. Ele tocava batera numa banda, cantava. Acho que ele devia ter uns 14, 15 anos. O Max devia ter uns 11 anos, ele nem tocava nada ainda. Você tocava e cantava? Aos poucos aprendi, a gente fez algumas apresentações em escolas e praças. Aí a gente começou a ensaiar na minha casa, né, na garagem. Eu levei essa bateria emprestada pra casa e o Max começou a destruir a bateria, assim. Eu falei, muito melhor do que eu, sem informação nenhuma. Nesse meio tempo o Moisés também adquiriu uma guitarra e pra mim, pra variar, sobrou o baixo, né? Mas tá pulando. Tipo, ele era baterista, né? E daí eles se apresentaram, tinha até um nome, a bandinha lá. Eu e o Max era guri ainda, bem novo. E daí eu fiquei super influenciado por eles, também queria tocar com eles e meu pai me deu uma guitarra também, né? Eu comecei a tocar, praticar e eu sempre queria tocar com eles, né? Tanto que o último show da banda do Alex, que ele era baterista, eu toquei guitarra, né? E o Max estava no público. Eu era o cara que mais bateu cabeça no show. Era o fã número 1, né? Foi na Universidade de Juí. E aí, essa banda já emendou com Crisium ou teve alguma outra... Foi mais ou menos por aí. Eu tinha a banda, né, do Alex, o Sarcófago, né? E lá em Juí a informação era muito pouca, assim. Chegavam poucos discos lá. Tipo, chegava Iron Maiden, CDC, Show No Mercy, Ride the Lightning. Era bem escasso, assim, mas a gente conseguia, descolava. Principalmente o Alex, né? Que ele sempre aparecia com os discos novos lá e influenciando a gente, né, cara? E a gente eu sempre seguindo os passos, né, dos irmãos mais velhos. Também me apaixonei pelo metal, o Moisés também. A gente virou muito metaleiro na época, né? O Alex foi estudar para Porto Alegre e ficou só eu e o Max em Ijuí, né? Daí foi ali que o Max também começou a praticar mais, tocar, e eu também aprendi um pouco. Daí passou um ano, mais ou menos, daí nós dois fomos para Porto Alegre também, chegamos lá, tipo, super focado em fazer uma banda, né? E o Alex estava lá já também, já tinha assumido o baixo, comprou um baixo lá, falou, o baixo é comigo. E nós tínhamos um vocalista também, cara. Tinha? Tinha um vocalista que a gente acreditava, só que começou a faltar ensaio, nunca ia ensaiar, né, meu? Daí, tipo, numa dessas o Alex começou a cantar também, do nada, sobrou pra ele de novo. Você já tinha essa voz? A voz dele sempre foi mais pro lado do thrash e death metal mesmo. Né? E o outro vocalista era uma linha mais, tipo, Bruce Dickinson, outra mais melódico, né? E daí a gente foi se assumindo mais thrash, death metal depois, por causa até da voz do Alex, assim, que a gente E o Max começou a tocar mais rápido, assim. Eu era muito fã de heavy metal na época ainda, curtia muito Maiden, Malmsteen, essas coisas. Sepultura influenciou muito na época. Foi, eu acho que a maior influência, assim, na época musical, quando saiu Esquizofrênia, o Beneath the Remains, né, que era bem na época que vocês começaram. Era a banda de thrash mais brutal, assim, que tinha mais
tinha uma vibe, assim, né? A gente se motivava com tudo que a Sepultura tava conquistando naquela época. Então a gente se espelhou muito, né? Eu tive a oportunidade de ver o Sepultura em 88, primeiro show deles em Porto Alegre, para umas 300 pessoas, assim. Foi fantástico, né? A gente via, assim, pô, essa banda, esses caras vão chegar em algum lugar. Diferenciado, né? Com certeza. O Crisium, ele se formou, então, meio em Porto Alegre. Sim, e aí, as 2 primeiras demos vocês gravaram foi em Porto Alegre? Foi. O Crisium, ele... Dá pra dizer que ele se formou em Porto Alegre, cara. Que em Juí existia a banda do Alex e uma ideia de fazer uma banda. Só que quando a gente foi morar para Porto Alegre, que apareceu o nome Crisium, a gente criou esse nome em Porto Alegre, né? Nós começamos a carreira de músico, de banda, em Ijuí. Só que o Crisium, quando a gente foi para Porto Alegre, a gente decidiu ter uma banda séria. Daí surgiu o nome Crisium. E aí, quando vocês resolveram apostar na banda, vocês vieram para São Paulo, morar aqui, morar no Bexiga, não Moramos foi? no Bexiga. E aí vocês gravaram o primeiro disco, logo que chegaram em São Paulo, Black Force do Man? Não, a gente gravou uma demo em 92, quando chegou em São Paulo, que a demo se chama The Plague. Aí essa demo virou nosso primeiro split álbum. É a mesma gravação, foi lançada em vinil, acho que foi no mesmo ano, 93, foi logo em seguida. A gente lançou a demo, a demo fez um certo auê na cena, né? Teve boas críticas aí nas revistas. E aí, na sequência, a Dynamo lançou o split, o primeiro vinil do Crisium, que é uma banda de cada lado. E qual era a outra banda? Era o Violent Hate. Ah, tá. Isso aí saiu acho que em 92, 93. Era aqui de São Paulo? Aqui de São Paulo, do ABC. Tá. E, inclusive, essa gravação dessa demo e do split foi relançado agora com a Rise from Blackness, né? Que é um relançamento só das podreiras antigas aí da banda. Aí. Eles relançaram, a Century Media relançou essas demos todas aí, né, meu? É bem podrão o trabalho, né? Tipo, gravava num dia, não tinha dinheiro, tecnologia, mas tinha uma energia ali, né, cara? Tinha uma vontade, um desejo, assim, de fazer a coisa acontecer. Né? E aí, como é que chegou no primeiro disco? Foi através a gente chegou em São Paulo, né? Eu vim antes para São Paulo e divulguei, distribuí umas demos. Daí surgiu o interesse, assim, de algumas gravadoras que tinha na época. Tinha até a Devil Discos, tinha Rock Machine, tinha Dynamite, tinha Rock Brigade. E quem mais se interessou, assim, que mais se esforçou em trabalhar com nós foi a Dynamite, né? O Dynamo, que era do Eric De Haas e do André Cagni, né? E daí eles que, junto com a Rock Machine, lançaram o primeiro split do Crisium. Daí depois gravamos outra demo, eles lançaram o que foi o nosso primeiro CD, mini CD, que tem só 20 e poucos minutos, que é o Unmerciful Order, né, meu? Daí eles lançaram também, depois que veio o Black Force Domain daí. E já no primeiro disco vocês foram para a Europa para excursionar, ou não? No Black Force Domain. Já foram para a Europa? A gente... fomos. A gente excursionou. E não tinha internet na época. Não, era tudo carta. Tudo na raça, tudo né? Carta, como é que era? Viagens. É carta? Vocês marcavam? Eu escrevia muita carta, mano. A gente comprava as revistas que tinha Metal Forces, Metal Maniacs, algumas da Alemanha também. A gente ficava pegando endereço de fã, de distribuidora, de tudo. Gravava as fitas, ia no correio, tinha o caixa postal. E era todo dia, mano. Todo dia na caixa postal, abria, distribuía flyer. Era um trabalho árduo, cara. Árduo que, pra te mostrar a tua música, qualquer pessoa, tu tinha que gravar a fita, né? Ir no correio, enviar, gastar de grana, né? Então era dureza. A gente trabalhava em função de mandar material uma época. Era uma disparidade. Hoje em dia, você imagina, igual você falou, a internet. Você clica ali, já tá tudo que é lugar, né? E nessa época aí era correio, era físico o material. Você tinha que ir no correio, postar as caixinhas. Você tinha que ter uma caixa postal no correio para receber material. Então Tanto que eu acabei indo, eu fui viajar, né? Tipo em 93, né? Para os Estados Unidos, eu acho. Com o Unmerciful Order, que era uma demo, né? Que era vários, daí saiu prensagem de CD. Eu fui para lá, fiquei uns meses lá, não me lembro quanto tempo, distribuindo esse CD, né? Daí eu voltei para cá. E daí saiu na Metal Maniacs, meia página, que era a maior revista de metal da época, assim, tipo, eles falando super bem da banda, né? E aquilo ali nos deu muito impulso, né? E era uma época que o metal tava difícil. Eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos, o grunge era muito grande, né? O thrash tava meio caído, mas o death metal tava vindo. Assim. Nos anos 90, acho que só o Pantera que se fez. Foi isso mesmo. Mas se tu for ver, no underground tava bem forte. Tipo, tinha o Morbid Angel, tinha o Death, o D-Side. Essa cena tava crescendo muito.
Tipo, uns discos muito bons saíram assim no começo dos anos 90, assim, com as bandas de death metal, né? Que era saiu o Decide, o Death. Foi o death metal, esse death metal que o Moisés tá falando, Cannibal Corpse, Death, Morbid Angel, nós mesmos. Foi tipo a resposta pro grunge, para as bandas que estavam se vendendo, mudando o som. A gente tava muito decepcionado, bandas que a gente idolatrava, adorava, já tava fazendo um som totalmente, sabe, com intenções comerciais, caindo pro grunge, dizendo, nós não somos mais thrash, não somos mais death. Isso aí deu, de certa forma, gerou uma revolta na gente pra gente fazer um som mais visceral, mais brutal ainda. E muitas vezes tava caindo no new metal, que é até pior, né? Exatamente. O new metal todas as bandas de thrash metal acho que largaram o barco ali numa época. Né? Até o Slayer ele deu uma vacilada ali. Acho que o Slayer, cara, eu posso dizer que talvez tenha sido a única banda que nunca se vendeu, que mudou completamente. Que na época eles estavam lançando o Divine Intervention. Divine Intervention ele tem um pouquinho, assim, de... Mas era metal, se você comparar tipo, com outras bandas que mudaram completamente, que acabaram. Reload do Metallica. Todo mundo estava fugindo, né, adaptando suas formações, né, para entrar nesse novo mercado, né? Esse novo contexto. E como o Moisés falou, acho que o Slayer, eu me lembro, foi até um motivo de orgulho para quem curtia. Os caras, mano, que é metal e vai ser metal, não tem conversa. O Slayer segurou muito a bronca, eu acho.